A pauta agora é uma vitória do casamento gay na Suprema Corte Americana, mas pontual, como você falou no início do programa, não é uma decisão final ainda. Olha, é uma decisão final da Suprema Corte, mas o que aconteceu foram duas decisões, né? A primeira declarou inconstitucional a lei que proibia que o governo federal aceitasse o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque aqui nos Estados Unidos, o casamento é uma questão legal de cada estado tem o seu regime. Então, são 50 estados. O governo federal tinha, desde 96, essa lei que foi assinada pelo presidente Clinton, que é uma lei que proibia que o governo federal aceitasse o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, os estados que passaram a adotar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a partir de Massachusetts, alguns anos atrás, e agora já são 12, as pessoas casadas legalmente nesses estados não eram casadas legalmente diante do governo federal. Então, não tinha vantagens, benefícios que têm as pessoas heterossexuais, homens, mulheres casados. Tem várias vantagens no imposto de renda. Imigração. Um americano que se casa com um brasileiro, é o caso desse jornalista do caso da espionagem eletrônica, o Glenn Greenwald. Por que ele mora no Rio de Janeiro? Porque ele se casou com um brasileiro no Brasil, mas nos Estados Unidos esse casamento não podia ser aceito pelo governo federal. Agora sim, eles vão poder vir morar nos Estados Unidos porque o marido dele vai poder ter a nacionalidade americana, enfim, tudo vai ser regulamentado. Essa foi uma decisão importante. Que esses 12 estados, então, os casamentos realizados nesses 12 estados passam a ser reconhecidos pelo governo federal. A outra decisão foi uma não decisão. A Suprema Corte não aceitou o caso da Califórnia. Na Califórnia, alguns anos atrás, teve um plebiscito, e o plebiscito proibiu o casamento de pessoas do mesmo sexo na Califórnia. Esse plebiscito foi declarado inconstitucional por um tribunal da Califórnia. E aí houve um recurso à Suprema Corte, a Suprema Corte não aceitou esse recurso, então voltou para a Justiça da Califórnia, onde foi declarado inconstitucional. Então, a rigor, o que vai acontecer agora é que a Justiça da Califórnia tem que confirmar isso, e aí as pessoas do mesmo sexo vão poder se casar na Califórnia, vai ser o 13º estado. O que não aconteceu, muita gente queria, é que a Suprema Corte se decidisse sobre a constitucionalidade ou não do casamento entre pessoas do mesmo sexo em si. Isso não foi decidido. Então, os Estados Unidos agora estão divididos em dois países. Um país, 13 estados, com a Califórnia, onde pessoas do mesmo sexo vão poder se casar, e o resto do país, 37 estados, onde isso é proibido. Uma situação bem ruim, porque nesses 37 estados, essas pessoas serão cidadãos de segunda classe. Então, a luta continua, eles vão ter que continuar lutando na justiça, nos estados, para conseguir mudar isso. A Suprema Corte, tão cedo, não vai rever essa questão, então ainda tem uma longa batalha pela frente. Mas hoje está todo mundo comemorando aqui, domingo tem a Parada Gay aqui de Nova York, que vai ser uma grande celebração dessa vitória, e pelo menos foi uma vitória importante, né? Uma vitória... aos poucos, né, vai se conseguindo os direitos de igualdade. Não tenha dúvida. Aqui no Brasil a gente teve uma vitória recente, que foi no dia 14 de maio, quando o Conselho Nacional de Justiça aprovou, em Eliane, uma resolução que obrigava os cartórios de todo o país a celebrar o casamento civil e converter a união estável homoafetiva em casamento, uma conquista também para os gays brasileiros. Exatamente, né? Aliás, o Brasil tem avançado muito nisso também, sabe, pontual. Quer dizer, não é um movimento exclusivo de um país ou de outro, mas eu acho que é um movimento muito forte no mundo ocidental e também vai acabar tendo reflexos também em outras áreas do planeta. Agora, apesar disso, ainda existem muitas resistências, né? A gente vê aí que a Câmara e o Senado, principalmente a Câmara, dá um passo à frente, volta um passo atrás. A cada passo que você anda, a cada 2 passos que você anda para frente, você tem um recuo de um passo, porque há setores da sociedade que ainda são muito refratários. Mas eu acho que devagarzinho essa guerra está sendo ganha.